Fala, Fiel, tranquilo? Quesada ficou muito macho no programa, rasgou o verbo, deu no meio do Ramon Dias e sobrou até para Augusto Melo. Na moral, me representou e deve ter representado muitos aí da Fiel que não aguenta mais Ramon Dias, e a verdade é que um título do Paulista não pode esconder todas as cagadas que ele vem fazendo com o nosso Corinthians. Então vamos reagir juntos aqui ao vídeo e não sai do vídeo porque logo em seguida tem todas as últimas informações do Coringão separadas aqui para vocês. Então se inscreva no canal, fortalece com o like porque esse vídeo precisa chegar até Augusto Melo e Ramon Dias, na moral. E cada vez que você deixa o like, o YouTube divulga para mais corintianos e mais pessoas esse vídeo. Então já deixa o seu like e vamos pro vídeo. Eu tô falando do Ramon desde o ano passado. Um título de campeonato paulista não pode encobrir problemas mais profundos. Ontem o técnico cagou. Opa! Cagou no time, gente. Ele mexeu numa estrutura que tava dando certo. Ele tirou Martínez e Romero. Só que o presidente não entende nada de futebol, não sabe cobrar. O presidente tem que saber de futebol pra cobrar. Ô, senhor Mani, vem cá, você é o técnico, eu gosto do seu trabalho, só que é o seguinte, pô, você mexeu no time errado, meu velho. Você quer ferrar a gente pra gente ficar sem dinheiro? Você já ferrou o time na Libertadores, agora você já ferrou logo de cara na Sul-Americana. Alguém tem que falar isso pro Ramon, pô. Não é possível que o Ramon, sentado com aquela bunda na cadeira, com o filho dele, veja um jogo diferente da arquibancada e de quem tá vendo o jogo na TV, pô. E da gente aqui. Quais foram os grandes 3 pontinhos? Primeiro, ele montou o time certo, que a gente pediu. No intervalo, Romero tinha que ter tirado o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique não estava bem no jogo. Ele foi colocar o Ramalho só na metade do segundo tempo. Isso é um erro. E ele mexeu onde não deveria. Ele mexeu no sexteto. Ele mexeu em 2 peças, no Martínez e no Romero. O Corinthians estava fazendo um bom jogo nessa transição. Ali ele falhou. Aí ele coloca o Thales, que entrou mal, e o Giovani, que fez um jogo no Campeonato Paulista. Esse cara Paulista. entrou, eu fiquei olhando e falei, quem que é esse menino que vai entrar? E você viu as 2 primeiras jogadas dele? Ele deu uma tijolada na bola, que ele mandou a bola, Sormani, lá na Corinthians Itaquera, na estação Corinthians Itaquera. É isso aí. Então, são essas coisas que são incompreensíveis, entendeu? Colocou o moleque pra quê? Pra valorizar, pra vender? Ou colocou o moleque pra resolver o jogo? Tá errado as duas. Tá errado as duas, entendeu? Mas, enfim, quando ganha um título, é bacana o Depay subir na bola, é bacana a torcida jogar sinalizador. Eu sou contra isso, tá? E o técnico é o melhor técnico do mundo. É mais um folclore em torno de algo que precisa ser cutucado no Corinthians. O Corinthians tem que começar a se preparar melhor para as disputas internacionais. Você cair para um River Plate, para um Palmeiras, para um Santos, para um Boca, para times tradicionais na competição, legal. O Corinthians nos últimos anos tem caído. Ganhou do Boca, isso é verdade, isso ninguém tira. Ah, o Boca assim assado, dane-se. Ganhou do Boca. É o Boca ali. Agora, o Corinthians caiu para Guarani. O Corinthians caiu caiu para Tolima. Guarani do Paraguai, Tolima. Perdeu para Del Valle, Tolima. Agora perdeu para quem mesmo? Já até esqueci o time que tirou da pré-Libertadores, o Corinthians. O Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil. Tomou E passou com dificuldade com o time. Central. O time lá que tinha Bedel jogando. Universidade Central, Universidade Central de Caracas, da Venezuela. Então, eu acho que lá dentro o Corinthians tem que começar a se preparar melhor. É só isso. Isso aí a gente tem que dar, aplaudir o Quesada, porque ele não se deixa iludir por vitórias sequenciais, por título, por um título, no caso foi o Paulista. O Quesada sempre aponta os problemas do Ramon Dias. Sempre. E se tem alguém que conhece bem o Corinthians aqui, é ele. Não adianta, a gente assiste, vê, mas o componente do coração, vai. E não é só isso, é a frequência ao estádio. Ele vai lá, ele sente. Jogos, nós não vamos, entendeu? Ele vê isso. E o Quesada tá cantando essa bola há muito tempo. E ele falou assim, e eu lembro que até quando a gente perguntou, Quesada, quem vai ser campeão? Você vai ficar chateado se o Corinthians ganhar? Eu falei assim, eu vou ficar contente porque se o Corinthians ganhar, legal. E se perder, eu vou ficar contente também porque o Ramon vai embora. Lembra que você falou? Sim. Você falou isso exatamente. Sem ironia nenhuma, eu falei sério mesmo. Falou sério mesmo. Ganhou o campeonato, a torcida fez isso, o jogador fez aquilo, o técnico e o filho dele também, papá. Jogo seguinte. Vamos lá, por partes. Eu podia ser um idiota aqui e falar dos desfalques que o Corinthians teve. O Souza, Angileri, Garro, e falar, esses caras fizeram falta. Fizeram. Mas é pouco. Não dá pra usar isso como desculpa. Não dá.
Não dá. O Corinthians ontem, eu poderia falar dos erros imbecis que foram cometidos aí no sistema defensivo. O primeiro gol aí, o cara praticamente livre no primeiro pau, deslocando o Donelli e cabeceando lá no segundo. Eu nem vou entrar nesse mérito. Era defensável, não era? Um goleiro de alto nível pegaria sim, mas eu não acho que tenha sido falha do Donelli. Segundo gol, Gustavo Henrique cabeceando uma bola para dentro da área, um negócio inadmissível, absurdo. Sabe, mirim, uma bola que ele tava inteiro na jogada e tá desconfortável, não cabeceia pra dentro da área, Gustavo Henrique. Você não começou ontem no futebol. Você tinha toda a linha de fundo pra mandar a bola pra escanteio. Não tinha ninguém na sua frente. Você não tava marcado, você não tava pressionado. Um jogador aí com a sua experiência cometer um erro infantil desse daí é falta de atenção, velho. É falta de atenção. E toda a competição continental, independente de ser Libertadores ou Sul-Americana, você não pode cometer esse tipo de erro. Um erro infantil, idiota, cara. Principalmente depois do Corinthians ter buscado um empate. Mas enfim. Yuri Alberto. Cara, vou te falar, Yuri Alberto. Eu tive muita paciência ano passado com você. Quando você volta a jogar bola. Quando você tem aquele arranque junto com todo o time do Corinthians. Mas desculpa, cara. Quinta-feira passada você perdeu um gol que não se perde numa final de campeonato contra o Palmeiras. Cara a cara com o Everton, velho. Cara a cara com o Everton. Ontem, Yuri Alberto, de novo. 3 gols cara a cara que você me desperdiça. Que porra de centroavante é esse, velho? Desculpa, pra mim centroavante quando tá realmente ali com... não tá no momento de conseguir empurrar a porra da bola pra dentro, velho. É questão de treinar mais. Fica lá depois do treino treinando fundamento. Tá de brincadeira, Yuri Alberto, você tá chutando de qualquer jeito. Ontem 3 chances que você teve e você desperdiçou as 3, cara. Você é um dos caras que tem que ser protagonistas no time do Corinthians, cara. O Memphis Depay é outro, quase marcou um golaço no meio de campo, quase fez um gol que o Pelé não fez, sim, mas pouco. Porque aí essas Maria TikTok aí, esses fiel Instagram, o fiel tweetinho, esses caras que gostam de querer ficar idolatrando o jogador pra mídia social, vocês estão de brincadeira, continuo cobrando mesmo. Eu tô cagando pro que vocês pensam a respeito de Yuri Alberto e Memphis. Pra mim são 2 caras que deveriam ser protagonistas no time e não estão sendo. Eu antes de defender jogador, eu defendo o meu clube. Yuri Alberto amanhã passa, Memphis passa, como outros grandes jogadores já passaram. E eu nem vou colocar Memphis e Yuri Alberto no patamar de Marcelinho, de Emerson China, de Cássio, não dá, de Ronaldo Giovanelli, de Ronaldo, nem vou colocar, hein? Nem vou colocar. É porque hoje tem a fiel rede social que adora bajular jogador gringo, ou jogador que tem não sei quantos milhões de seguidores em perfil de Instagram. Eu não tô nem aí, irmão. Não tô nem aí. Jorge Henrique, mano. Jorge Henrique é mais que esses caras aí no Corinthians. Os 2 estão deixando muito a desejar. Então, pra mim, vão ser cobrados, sim. Mas pra mim, já posto esses defeitos do time do Corinthians, o principal nome da derrota do Corinthians ontem chama-se Ramon Dias, cara. Ramon Dias. O Dom Ramon, que é o pai do Abel... O Dom Ramon é o culpa dele, mano? O pai do Abel... O negócio é o seguinte, Vieira. Ele escalou ontem o Memphis pra fazer a meia no lugar do Garro. E aí até aí tudo bem, ok. É uma tentativa. Fala, beleza, vou adiantar o Romero pra jogar com o Yuri Alberto. O Memphis vai ser meu meia. Tá? Beleza, o Memphis vai jogar de meia. A partir do momento que não deu certo, cara, na boa, o treinador ele não pode ser burro, ao ponto de manter a mesma porra de escalação durante 90 minutos, cara. Cara, é absurdo. É absurdo. Ele me volta pro segundo tempo, com todo respeito, viu, Ramon Dias? Você que já é um avô. Mas, cara, você não pode ter uma visão tão deturpada da realidade, cara. Na boa. Você volta pro segundo tempo, o Corinthians não criando bosta nenhuma dentro de campo, volta com o Coronado, irmão. Volta com o Coronado. O Coronado não vive o seu melhor momento técnico? Não vive. Mas quantas vezes o Yuri Alberto, ano passado, quando não vivia o seu melhor momento técnico, ele foi mantido no time do Corinthians? Quantas vezes, em outros momentos também, o cara que não estava vivendo seu auge dentro do Corinthians foi mantido dentro do clube. E hoje, com a ausência do Garro, a melhor peça que o Corinthians tem na armação do time é o Coronado. Você precisa trabalhar esse cara durante a semana, Ramon Dias. Eu não sei quantos minutos ele pode jogar na partida, mas ontem, pro segundo tempo, era de suma importância você voltar com meia. O que ele faz? Ele me põe lá, sabe quem? O Giovani. O Giovani, que é garoto. Eu não lembro qual foi a última partida que esse Giovani fez, e pra mim já é meia boca. Contra um adversário argentino numa Sul-Americana, velho. Tá de brincadeira, tendo jogador experiente no banco da função. E outra, ele me tira da ponta direita o melhor jogador do Corinthians na partida ontem, que era o Carrídio.
O Carrillo jogando na ponta direita era o melhor jogador. Ele me desloca o Carrillo, que estava jogando muito naquela função, para fazer uma função de meio campo e pôr o Giovani ali. Esse Giovani não acerta um cruzamento, não acerta um chute, velho. E tem gente que fala, não, mas ele entrou bem. Entrou bem no quê? No que ele entrou bem? Ah, porque ele é forte, ele briga, ok. Mas não acerta uma porra de um chute e de um cruzamento, entrou bem aonde? Então, pra mim, a derrota do Corinthians ontem tem nome e sobrenome. Ramon Dias. Errou feio. Custou caro. O fato dele não bancar o Coronado. O Coronado ontem tinha que ter entrado, porque o negócio é o seguinte, eu sou a favor do técnico ir lá e colocar o que ele tem que colocar. Ah, o Coronado não jogou bola? Azar do Coronado, irmão. Eu pus o meia que eu tinha no banco. Agora, se o meia não correspondeu, é cara que também tá ganhando 2 contos por mês. É cara que tá lá, que foi contratado pra ser protagonista. Que história bomba na bunda dele, velho. A entrada ontem, porque ele pode falar o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser. Eu posso fazer aí, talvez, eu não vou usar o termo que eu gostaria de falar a respeito da frase dele. Mas, por exemplo, a entrada do Giovani ontem, pra mim, foi tão cretina quanto ele escalar o Héctor Hernandes na final contra o Flamengo no Maracanã. O que ele justifica de pôr o Héctor Hernandes contra o Flamengo no Maracanã? Fez uma baita de uma cagada. Quando o Bruno Henrique foi expulso com 20 minutos do primeiro tempo na final da Copa do Brasil, que ele manteve o Corinthians igual durante praticamente 70 minutos do jogo. Vai tentar mudar faltando 15 minutos pra acabar, 20 minutos pra acabar. Então, pra mim, velho, o Ramon Dias, de vez em quando, ele comete uns erros que são estupidamente cretinos, velho. Que não dá pra cometer. Não dá pra cometer. Então, ó, eu defendi o Ramon Dias no término do ano passado no Campeonato Brasileiro, quando muitos falavam, tem que mandar embora, o Ramon Dias não é técnico do Corinthians. Eu falei, irmão, ele conseguiu uma sequência de 9 vitórias, ele colocou o Corinthians aí numa pré-Libertadores, dá um voto de confiança. No Campeonato Paulista também, começou a dar umas rateadas, escorregou ali, capengou aqui, foi eliminado aí na pré-Libertadores. Eu falei, mano, estamos numa reta final, mantém o cara até a final. Título aí contra o Palmeiras, não sei o quê, vamos ganhar o Paulista, ganhamos o Paulista. Pô, mantém o cara, dá um voto de confiança. Mas, cara, o próprio Ramon Dias precisa se ajudar, velho. Alguns erros, assim, que são primários no futebol, que ele acaba cometendo, são combustível para reacender uma fogueira, cara. Então, na boa, o Ramon Dias, ele precisa realmente se ajudar. Se ele quiser ser técnico do Corinthians, ele precisa se ajudar. Falamos com, ali, de uma forma bem informal, com um dos preparadores físicos do Corinthians a respeito da saída do Rodrigo Garro para a Espanha. Rodrigo Garro está na Espanha durante toda essa semana, deve voltar no final de semana, fazendo um tratamento diferente, moderno, com um preparador físico, com um fisioterapeuta, espanhol, que trabalhou por um bom tempo no Atlético de Madrid, hoje tem uma clínica particular. E esse cara resolveu, num passado não tão distante assim, um problema semelhante de tendinite patelar, desse problema crônico, só que foi no Memphis Depay. Então, a partir dessa conversa interna tal, o Garro resolveu experimentar e o Corinthians está monitorando, e por isso que ele foi para a Espanha, para tentar minimizar as dores, o inchaço. É um problema, como eu disse, crônico, que atrapalhou bastante o Garro no início dessa temporada, faltando na pré-temporada, em alguns jogos, desfalcando o Corinthians até em final, e agora ele está afastado por um tempo indeterminado. É difícil dizer quanto tempo ele vai ficar fora do time, porque depende muito da reação do organismo, de cada indivíduo, do joelho, se incha, se não incha, faz fisioterapia, tem que também fazer treinamento muscular, treinamento aeróbico para não perder a forma. Enfim, vai demorar um pouquinho, mas ele arriscou, foi lá para a Espanha tratar com esse especialista que tem uma técnica moderna. O Corinthians não fala o nome desse profissional, mas ele teria curado o Memphis Depay de um problema semelhante, que é a tal da tendinite patelar, que está tirando o sono do Rodrigo Garro e, por consequência, da torcida do Corinthians, da comissão técnica, porque quando o Garro não joga, o Coronado não é escalado, não dá conta do recado também, tá há tanto tempo aí também, nunca vingou para valer, e aí o Corinthians tem que mudar o esquema de jogo, colocando o Romero, o Memphis volta para compor o meio campo, para fazer um pouquinho do que o Garro faria, e essa é a situação do Rodrigo Garro. Thales Magno é o artilheiro do Corinthians, foi o artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista, é reserva, mas é um bom jogador, apesar da exibição de ontem abaixo da crítica, não só dele, mas renovou o contrato de empréstimo. Corinthians e New York City, lá dos Estados Unidos, entraram em acordo. Coringão, pelas minhas apurações, vai gastar 5 milhões de reais
para esticar o empréstimo até o final do ano, ou seja, Thales Magno, que queria ficar, vai ficar pelo menos até dezembro. E o Corinthians desembolsa mais ou menos 5 milhões de reais pela manutenção do jogador por mais um período. E aí, Fiel? E esse aqui? Livre no mercado, sendo especulado no Coringão, principalmente pela boca da fiel torcida. Muitos pedindo aí o nome de Dorival Júnior no Corinthians. Desde que ele foi desligado da seleção brasileira, continua sem time. Será que seria um bom nome para substituir Ramon Dias no Corinthians? Até agora a gente não tem nenhuma informação de que Ramon Dias vá deixar o cargo do Corinthians. Aliás, acho difícil isso acontecer, a não ser que aconteça o pior agora numa Sul-Americana. Mas a gente já viu o que aconteceu na pré-Libertadores. Eu acho que esperar para ver o que vai acontecer numa Sul-Americana e Copa do Brasil, depois do fiasco nessa última Sul-Americana e relembrando o que aconteceu em 2024, é loucura continuar com Ramon Dias aí no comando do Corinthians. Mas, infelizmente, o presidente que a gente tem, como o Quesada falou, não tem esse braço forte e dificilmente vai demitir um treinador que foi campeão. Mas está sendo falado e pedido por toda a fiel Dorival Júnior no Corinthians. Minha opinião, um ótimo nome, eu acho que seria um ótimo técnico aí para o Corinthians, baseado naquilo que a gente pode almejar nesse ano de 2025. E a organizada do Timão, Gaviões da Fiel, questionou a punição que as torcidas receberam e prepara um mar negro. Se liga na notícia. Uniformizadas do Timão estão proibidas de comparecer aos jogos da equipe até o final de 2025. Depois das organizadas receberem, né, da polícia militar aquela proibição de levar equipamentos, batuques, tambores, instrumentos, bandeiras, sinalizadores, entre outras coisas para o estádio, agora a Federação Paulista simplesmente puniu as uniformizadas em geral, incluindo todas as uniformizadas do Coringão, de comparecerem aos jogos do Corinthians. A FPF divulgou na quarta-feira que as organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp estão proibidas de comparecer a qualquer jogo do Corinthians até o final desse ano. E quando fala organizada, simplesmente é as bandeiras, as roupas das uniformizadas, estar lá como torcida organizada. Eles não estão proibidos de estarem na Neoquímica Arena ou em qualquer estádio como torcedores comuns, mas como uniformizado, uma torcida organizada, com os batuques, instrumentos e tudo mais que a gente está acostumado, eles estão proibidos de frequentarem os estádios. E a Gaviões da Fiel, principal torcida do Coringão, emitiu uma nota oficial, questionando a punição aplicada pela Federação Paulista, por conta dos sinalizadores e rojões presentes na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Os torcedores uniformizados também informaram que vai haver um tradicional Mar Negro pouco antes do jogo diante do Vasco no sábado, pela segunda rodada do Brasileirão. E eu vou trazer aqui para vocês o comunicado da Gaviões da Fiel. O Mar Negro vai invadir Itaquera mais uma vez. O título do Paulistão 2025 já é nosso. A temporada só começou e temos mais guerras pela frente. No próximo sábado, e aí já vem a convocação. Dia 5 de abril, vamos iniciar a caminhada em busca do título do Brasileirão 2025, lutar pelo nosso direito de torcer. Vista a sua camisa oficial da proibição, então eles vão com uma camisa especial aí sobre a proibição, ou a camisa preta do Coringão, pois o Mar Negro vai tomar a Radial Leste em direção à Neoquímica Arena, mostrando a força e a paixão da fiel torcida. A concentração vai ser a partir das 2 horas no ponto de encontro do Gaviões em Arthur Alvim e a saída às 16 horas rumo à nossa casa Neoquímica Arena. Juntos vamos mostrar que a fiel torcida é o combustível para levar o Timão a mais uma conquista nesse ano. Inclusive, eles rebateram em nota oficial também. O departamento jurídico, da Gaviões classificou a decisão da FPF como genérica, coletiva e desproporcional, punindo indiscriminadamente milhares de torcedores pacíficos, sem qualquer individualização de condutas ilícitas. Ou seja, por conta de alguns torcedores, eles estão declarando que o coletivo foi prejudicado e eles vão rebater isso com protestos e tudo mais, e não vão deixar de apoiar e torcer o Corinthians, e essa novela vai longe, hein, fiel? Então, qualquer mais novidades aí, vai bem longo aqui essa notícia, mas o ponto crucial é isso. Então, se vocês gostaram do vídeo aí, já fortalece com um like, se inscreva no canal você que não é inscrito, até o próximo vídeo, valeu!